Mas então, irmãos, olha só, eles tinham uma religião. Eles tinham templos, né? Eles tinham credibilidade, né? Eles tinham prestígio, eles eram reverenciados pelo povo, né? Eles arrecadavam, né? Das pessoas, né? Eles tinham estrutura, eles tinham recursos, né? Eles eram bem-sucedidos, ou seja, eles estavam muito bem, né? Estabelecidos ali, como sendo servos do Senhor, como sendo ministros de Deus. Ou seja, aparentemente, por isso que a palavra fala que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, né? Por isso que a palavra fala que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas é necessário, né, que as pessoas se arrependam e se convertam. Tem a época que o homem pratica o mal, mas inconscientemente, acreditando, né, não tendo conhecimento do mal que está praticando. O homem tem duas fases diante de Deus, né? Essa fase que ele peca, né, que ele pratica a iniquidade inconscientemente, e a fase que ele peca conscientemente, né? Então Deus ele praticamente isenta, né, o homem do juízo. Ele não atribui ao homem iniquidade nessa circunstância, quando o homem peca sem saber, né, que está cometendo o mal. Então, você pode ter certeza que tinha uma pessoa que eu conheci, né, uma pessoa muito querida, que ela era um cristão da Igreja Batista, né, que ele falava isso, ele pregava isso, né? Quantas vezes eu já ouvi pregar isso, né? Ele dizia, né, que na Igreja Católica, né, nos centros espíritas, né, até dentro da maçonaria, até dentro de organizações, dentro de instituições, né, que exerciam a religião afro, né, ele dizia que existia salvação ali dentro. Exatamente por causa dessa ingenuidade. Até dentro da Igreja Católica tem salvação. Até dentro da Igreja Católica tem salvação. Até dentro do centro de macumba tem salvação. Até dentro da maçonaria tem salvação. Sabe por quê? Porque tem ingenuidade. Tem muita gente que está ali que não conhece a palavra de Deus, né? Não sabe interpretar, não sabe distinguir, né? Não entende plenamente, né, qual seja a maravilhosa, perfeita e agradável vontade de Deus, como Paulo falou. Então Deus ele não leva em conta, né, os tempos da ignorância, né? Por isso que a palavra fala dessa forma. Então vocês podem ter certeza que o seguinte, aquelas pessoas que estavam ali, que se sujeitavam, aquelas pessoas que estavam ali participando daquelas reuniões, aquelas pessoas que estavam ali, né, se sujeitando, né, àquela doutrina, que, enfim, reverenciavam ali, né, aqueles sacerdotes, né, enfim, estavam sempre ali, né, no templo congregando. Muitas daquelas pessoas não entendiam, não conheciam realmente a vontade de Deus. Então, tudo que eles ensinavam, né, tudo que eles faziam, né, as pessoas acatavam como sendo de Deus. Tudo que eles faziam era aprovado pelas pessoas, né? Tudo que eles ensinavam, as pessoas aderiam, né? As pessoas se sujeitavam, as pessoas acreditavam, as pessoas obedeciam piamente, né?
porque muitas vezes, né, faltava conhecimento nas pessoas. Inclusive, se vocês observarem, se nós observarmos, né, Jesus ele criticou muito, ele exortou muito sobre isso. Jesus ele repudiou muito, Jesus chegou até a repudiar, né? Ele chegou a ser até, de alguma certa forma, hostil, né? Chegou a ser até agressivo em alguns momentos. Agressivo talvez não seria a palavra correta, né? Fervoroso, digamos assim. Platônico, digamos assim. Né? Intenso, digamos assim, né? Mas louvados, até mesmo porque aquele episódio da purificação do templo, né? Nesse episódio aqui da purificação do templo, né? Louvado seja o nome do Senhor, a gente pode entender a lição, uma lição seguinte, porque Salomão ele disse o quê? Né? Qual a orientação que Salomão recebeu quando ele estava para suceder Davi e ser rei de Israel? Ele recebeu a orientação seguinte: olha, Salomão, se tu seres benigno e afável, você sendo gentil, carismático, você sendo agradável com essas pessoas, todos os dias eles serão teus servos. Ou seja, se você se mostrar gentil com eles, se você se mostrar agradável para eles, né? Se você se mostrar benigno com eles, todos os dias eles vão te obedecer para sempre, eles vão fazer tudo que você ordenar. Sempre vão te aclamar como rei, sempre vão se sujeitar a ti, sempre vão te reverenciar. Mas quando Jesus estava no templo, quando ele encontrou aquela situação, aqueles homens fazendo câmbio, né? Aqueles homens fazendo comércio, atividade ilícita, ali, uma atividade inconveniente ali, inadequada ali, né? Você pode ver que ele teve uma atitude enérgica, né? Ele teve uma atitude fervorosa, ele teve uma atitude platônica em repreender eles e expulsá-los daquele tempo. Por quê? A gente pode aprender uma lição seguinte, irmão. A gente pode aprender uma lição aqui o seguinte. Com isso, eu entendo perfeitamente que nós não devemos aceitar, em hipótese alguma, que alguém nos atribua coisas ilícitas. Que alguém nos atribua coisas que venham nos desabonar nossa reputação, coisas que nos desonrem, coisas que nos macule, né? Coisas que nos degrina, né? Coisas que mancham a nossa reputação, a nossa imagem, principalmente sendo nós pessoas retas, pessoas íntegras, pessoas dignas de honra, né? Porque a palavra fala, né? Glória, honra e paz seja sobre todos aqueles que praticam o bem. Quem pratica o bem, quem é reto, quem é honesto, quem é íntegro, ele não pode ser desonrado, ele não pode ser caluniado, ele não pode ser difamado. Ele não pode atribuir uma coisa negativa, uma coisa errada a uma pessoa reta. Não é conveniente, isso é injusto. Você está entendendo? Né? Então, a gente pode entender isso, porque eles estavam fazendo uma coisa ilícita. Jesus falou, a casa de meu pai não é casa de negócio. Ou seja, eles estavam fazendo uma coisa ilícita. Né? Eles estavam desonrando a casa de Deus. Eles estavam desonrando a casa de Deus. Eles estavam deturpando
a imagem, denegrindo a imagem do templo de Deus, ou seja, denegrindo o nome de Deus. Aquilo, de uma certa forma, estava denegrindo o nome de Deus. Inclusive é o que a gente mais assiste por aí, né? É uma das maiores causas de escândalos dentro da obra de Deus, e é um dos motivos que faz com que as pessoas mais se revoltem, que pastores, que congregações, que denominações, que ministérios enfrentem maior crítica, é ou não é? É um dos motivos que causa maior oposição, divergência, confronto, conflito, coalizão na obra de Deus, é ou não é? Essa questão aí, essa questão do comércio, essa questão da ganância, essa questão da arrecadação ilícita. Não estou pregando contra dízimo, contra oferta. É bíblico ofertar e dizimar, sim. Você está entendendo? Só que as pessoas têm que saber distinguir aonde elas estão aplicando o dízimo, a oferta delas. As pessoas têm que saber distinguir. O que as pessoas não sabem é distinguir se aquele ministério, se aquela igreja, se aquele pastor, aquela obra que está recebendo aquele dízimo dela, né, está aplicando conforme a vontade de Deus. É isso que as pessoas precisam entender. Não estou dizendo que ofertar e que dar dízimo seja errado. Quem dera se eu tivesse colaboradores. Quem me dera se eu tivesse pessoas para me ajudarem, né? Se eu tivesse um grupo de pessoas, se eu tivesse patrocinadores, quem me dera para fazer essa obra? Meu Deus do céu, seria maravilhoso assim, no sentido, né, de estruturar, de consolidar essa obra, e no sentido também de poder desenvolver esse ministério, de exercer esse ministério, desenvolver meu trabalho de uma maneira melhor, com mais excelência, com mais qualidade. Quem dera, seria divino, seria perfeito, seria milagre de Deus. Quem dera se eu tivesse pelo menos alguns patrocinadores, colaboradores, para fazer a obra. Você está entendendo? Não tem nenhum, não tem ninguém para me ajudar em nada, né? Eu estou igual aquele pastor, né? Só que ele está melhor que eu ainda, né? Ele está melhor que eu, aquele pastor famosinho da internet que está famoso. Como é que é? Ele mesmo não estou ofendendo ele, mas ele mesmo que se autodenomina dessa forma. Pastor Mindingo, você viu na internet? Procura aí depois aí no Facebook, aí no Instagram. O pastor Mindingo. Ele prega todo com roupa, com todo maltrapilho, né? Com roupa velha, enfim, todo barbudão. Enfim, ele mesmo que se chama de pastor Mindingo, ele tá famoso na internet aí. O homem tá até viralizando aí, né? Mas mesmo assim ainda tá melhor que eu ainda. Mesmo assim ainda tá melhor que eu, porque ele conseguiu já gravar músicas em estúdio, né? Conseguiu produzir clipe de música. Ele tem equipamentos, ele tem estúdio para pregar, tem igreja, não sei o que, já viajou o Brasil todo, tá melhor que eu. E é pastor Mindingo, eu tô pior que o Mindingo aí, para você ver, né? Mas se eu tivesse ajuda, com certeza eu faria muito mais pela obra de Deus. É porque Satanás não dá glória a Deus, né, meu amigo? Eu não tenho ajuda porque Satanás não dá glória a Deus, né? O inimigo é mau, é corrupto, né? E ele quer manter as pessoas na corrupção. Ele quer manter as pessoas no erro, né? E em uma guerra, em uma batalha, né? Enfim, nenhum rival estará cedendo armamento para o outro, para o inimigo, né? Por exemplo, numa batalha ali, né? Por exemplo, num conflito ali, né? Entre dois exércitos. Você acha que um exército vai ficar fornecendo, vai ficar estruturando o outro? Claro que não. Você está entendendo? Então, é uma coisa mais ou menos assim. Mas Jesus, ele repudiou essa atividade ali no templo. Jesus, ele repreendeu, né? Estavam fazendo comércio ali, uma coisa, né, inconveniente ali. Eles estavam, né, interessados em lucrar com aquele comércio, né? Em arrecadar dinheiro ali, exatamente porque Caifás e Anás, eles eram comerciantes, eles eram empresários, né? Eles tinham redes
de bazares, né? Eles tinham feiras, né? Eles tinham lojas, eles vendiam de tudo. Caifás e Anás, eles eram grandes empresários, você está entendendo? E eles usavam da influência de sacerdotes, né? Eles usavam dessa influência de sacerdotes, você está entendendo? Para poderem se estabelecer no mercado. Se estabelecerem comercialmente, ou seja, só eles que podiam, né? Eles controlavam o grande parte ali do comércio, né? Então Jesus estava revoltado com eles por causa disso, porque eles usavam a influência que eles tinham de sacerdotes, né, para se beneficiar materialmente. Aí Jesus chegou ali repudiando, e a gente pode entender isso. Nós não podemos aceitar alguém nos atribuir coisas ilícitas. Não estou dizendo que é para você sair por aí, pegar um chicote, sair dando chicotada. Eu não estou dizendo que é para você usar de violência. Não estou dizendo que é para você ser hostil, para você sair repudiando, para você agir com agressividade nesse tipo de situação. Não. Mas, vocês estão entendendo? Mas é o seguinte, louvado seja o nome do Senhor.